Não sei, vamos ver se ele vai. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar as nossas atividades da noite. Vamos então fazer uma leiturinha de início. Conter os impulsos. Se alguém te bate de frente e diz palavras que não mereces, não hajas sob o domínio do impulso. Conta até 10 ou até 100 e deixa a forte emoção se esvair. Se ainda restar mágoa, procura extingui-la e compreende as razões do adversário. Respirei. Do que te contraria e faz sofrer, nasce a experiência, a alegria de ser forte nas horas difíceis e a oportunidade de conquistar o coração adversário com o bom exemplo. Os outros precisam de paz que sai de ti. Domina-te e ajuda-os. É na hora da prova que aparece o valor do espírito. Palmas. Então vamos elevar o pensamento a Deus e vamos rogar a espiritualidade amiga, a permissão divina para mais esse encontro, refletindo a luz do Evangelho de Jesus e que possamos ter um bom entendimento das Escrituras Sagradas, à luz da doutrina espírita, que os nossos mentores nos inspirem, que a gente possa ter um bom entendimento para as nossas vidas, dos conteúdos a ser estudados na noite de hoje. Que abençoe e ilumine este ambiente, não só aqui dentro, que possa se externar ao bairro, aos vizinhos, àqueles que irão acompanhar essas atividades. E assim, Senhor, nesse clima de paz, então damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, estamos no capítulo 2 de Mateus. No primeiro capítulo, ali a gente viu um pouco sobre a genealogia de Jesus e o nascimento. Aí hoje a gente vai adentrar então no capítulo 2. O capítulo 2 ele vai do 1 ao 12, tá? Que é os magos do Oriente. Então tu pode ler para nós, por favor, o capítulo 2 do versículo 1 ao 12. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que é nascido? Porque nós vimos no Oriente a sua estrela e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, se turbou e toda Jerusalém com ele. E convocando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, lhes perguntava onde havia de nascer o Cristo. E eles me disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, que és a de menos consideração entre as principais de Judá, porque de ti sairá o condutor que há de comandar o meu povo de Israel. E então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com todo o cuidado que tempo havia que lhes aparecera a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos bem que menino é esse, e depois que o houverdes achado, vinde me dizer para eu ir também adorá-lo. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram, e logo a estrela que tinham visto no Oriente lhes apareceu indo adiante deles, até que chegando parou onde estava o menino. E quando eles viram a estrela, foi sobremaneira grande o júbilo que sentiram. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus cofres, lhes fizeram suas ofertas de ouro, incenso e mirra. E havia resposta em sonhos, que não tornassem a Herodes, voltaram por outro caminho às suas terras. Então, esse é do capítulo Os Magos do Oriente. Então, aí do Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonar, tem um comentário dele, né? Sim. Sobre isso aí, tu pode ler, por favor. Segundo nos informa Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz, as raças adâmicas guardavam a lembrança das promessas do Cristo, que por sua vez a fortaleceu, enviando-lhes periodicamente seus missionários. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito o esperavam. Na Pérsia, idealizaram sua trajetória, antevendo-lhe os passos no caminho do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na escabrosa Palestina. Os magos eram sacerdotes. Na antiga Pérsia formavam uma corporação que se ocupava do culto religioso e do cultivo da ciência, principalmente na astronomia. O verdadeiro significado da palavra mago é sábio. Eram respeitadíssimos pelo povo e dividiam-se em várias classes, cada uma das quais tinha privilégios e deveres distintos. Levavam uma vida austera, vestiam-se com extrema simplicidade e não comiam carne. Fora de dúvida que terão tomado conhecimento das profecias referentes à vinda do Messias, por meio dos israelitas, quando estes estiveram cativos na Babilônia. Estas profecias, guardadas carinhosamente no recesso dos tempos, só eram reveladas aos iniciados nas coisas espirituais, estudiosos da espiritualidade que eram. Não lhes foi difícil compreender o verdadeiro caráter de Jesus e da missão que vinha desempenhar entre os homens, motivo pelo qual o esperavam através das gerações. Cultores de mediunidade, que para eles não tinha segredos. São avisados pelos seus mentores espirituais logo que Jesus se encarna. E comparando o aviso recebido com as profecias que possuíam, não duvidaram em ir prestar suas homenagens ao Messias, há tanto tempo esperado e desejado. A estrela que os guiava era um espírito que se lhes apresentava em forma luminosa. Qual o objetivo que visavam os mentores espirituais favorecendo a adoração dos magos? O objetivo era chamar a atenção do povo hebreu de que o Messias prometido já se tinha encarnado. Realmente os magos despertaram a curiosidade do povo de Jerusalém, tanto que Herodes os chamou e os inquiriu sobre os motivos que os tinham trazido à cidade, certos de que o povo escolhido também sabia da chegada do Cristo. Candidamente respondiam que o tinham vindo adorar. De nada valeu o aviso, Israel não soube perceber o advento do Salvador. Então os magos eram como se fossem sacerdotes, eles tinham uma mediunidade. Tinha uma grande mediunidade, aí se comunicavam com seus mentores, né?
E aí então foi que eles foi anunciado a eles que havia um grande Messias, o Salvador, né? O Messias prometido. Aí então, imagina, anunciando, todo mundo estava esperando o Messias, aí vem aquele anúncio, para eles partiram lá, né? E aí muitos dizem que foi a estrela dos magos, né? A estrela que ia guiando eles até onde Jesus estava. Mas na verdade diziam que era uma estrela porque não sabia o que era, né? Era uma luz, né? Daí não era como se fosse uma luz forte, como se fosse o brilho de uma estrela, daí acharam que era uma estrela, mas na verdade era uma luminosidade de um espírito, né? De um benfeitor, né? Estava levando eles até o local, no caso, né? Então, como muitos não acreditam em espírito, né? Falam em espírito, não acreditam, né? E aí então disseram que foi uma estrela, né? Aí ficou com uma estrela dos Reis Magos, né? É. E na verdade não foi. Vamos ver aqui, ali naquele livro ali tem um comentário. Tu vai querer que eu leia ou tu lê? Tu lê? Vamos ver aqui. Tem dois comentários. Eu vou ler um aqui, depois tu lê o outro. E tem aqui o da manjedoura, no livro do Evangelho do Senhor, os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, Teodoro José Papa. Aqui diz a manjedoura que servia de berço improvisado, aquele que mais tarde revolucionaria o mundo com suas palavras e ensinamentos, até então desconhecidos, tornara-se o símbolo de uma doutrina, cuja missão seria de reunir os homens sob uma só bandeira, da estrebaria ao templo, onde o menino confundira sábios, doutos e sacerdotes. Ele tomara vulto e assentara as primeiras bases a fim de erguer-se o tabernáculo que haveria de abrigar a humanidade em fraternal amplexo. Do templo ao sermão da montanha ou das bem-aventuranças surgia para os aflitos e sobrecarregados uma nova esperança, uma nova luz a iluminar o caminho que os conduziria a uma nova era de paz e de consolação. Assim sendo, os sofredores prostrados ao pé do monte ouviram atentos a palavra divina, que carinhosamente lhes falava: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E 2000 anos se passaram, e as palavras de Jesus ainda percorrem o espaço em busca de almas e corações preparados para levarem o consolo e a esperança aos aflitos e enxugarem as lágrimas daqueles que ainda rastejam pela terra, sob o pesado fardo dos erros e crimes cometidos no passado. Assim vemos que as bem formadas, atendendo ao apelo do Mestre, nestas festas natalinas se irmanaram e se uniram sem discriminação religiosa e realizaram um elevadíssimo trabalho em favor dos menos afortunados. E graças a esse trabalho de puro sentimento crístico, os pobres de nossa cidade, que é cidade filantrópica, receberam alimento, agasalho e um brinquedo que fez muitas crianças sorrirem neste Natal. Indiscutivelmente, a comemoração natalina é encantadora. Ela modifica o ambiente e a alegria transparece em cada semblante, onde as lágrimas foram estancadas por mãos generosas, e nota-se que Jesus começa a nascer em muitos corações que ainda ontem permaneciam empedernidos em farta mesa, onde a matança da véspera a recheava. É assim, nesta hora santa da comemoração do Natal, quando almas e corações se entrelaçam fraternalmente, com amigos e familiares, sob um teto acolhedor,
que os nossos pensamentos e as nossas vistas se voltam para outras pátrias, para outros solos, e perguntamos a nós mesmos: como será comemorado o Natal de Jesus lá no Vietnã, do Norte ou do Sul, lá na Biafra e na Nigéria? Que Natal estarão comemorando? Crianças mutiladas, sem lar e cujos pais foram estraçalhados pelas bombas inimigas? E o povo de outros países oprimidos e escravizados? E o Cristo teria nascido para os grandes magnatas, fabricantes de armamentos bélicos, de bombas destruidoras que levam à morte, o luto e a orfandade por toda a parte? É para aqueles que fomentam as guerras e enriquecem a troco da miséria alheia? Não, Jesus ainda não nascera para eles, porque Jesus é todo amor e perdão, e não tem guarida em corações de ferro. Eles o desconhecem. E nós que tivemos o privilégio de vivermos sob o palio do Cruzeiro do Sul, terra que Humberto de Campos levantara a pedra do túmulo para proclamar que ela é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, nós agradecemos ao alto por esta grande dádiva e rogamos ao Senhor dos mundos em favor daqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Natal de Jesus. Que mensagem, que texto que ele escreve aqui, falando sobre a manjedoura humilde, simples, né? Bem apropriado para a época. Porque nós já estamos quase chegando, né? Bem um mês, aí, menos de um mês do Natal, né? É um texto bem para refletir, né? Antes do Natal a gente já refletiu o que é realmente o Natal, né? Porque a gente estava estudando agora no capítulo 1, falando do nascimento de Jesus, e agora aqui ele falando sobre a manjedoura, né? Humilde, simples, né? Que ele veio, nos dando um exemplo de refletir, né? O que vem a ser essa comemoração, né? Que deveria ser um dia realmente de reflexões, assim, né? Acerca do Evangelho e uma confraternização em família, né? A respeito de se respeitar aqueles ensinamentos, né? E aqueles que poder de repente estender a mão àquele que não tem nada, né? Que precisa de um apoio, muitas vezes. Daí a Uni faz aqueles banquetes, né? Recheado, como diz, mas muitos daí comem tudo, dão risada, depois viram as costas, né? E fica uma coisa assim, muitas vezes sem nexo, né? Isso quando não faz festa de bebedeira e som como se fosse no final de ano. Exatamente, misturam as coisas, daí querem encher a cara, né? E daí já dá as brigas, né? Atrai coisas ruins. Então não é o objetivo que Jesus vem, né? Que deveria ser a comemoração do nascimento, essa reflexão, o que Jesus veio fazer entre nós, né? E aí fica esquecido por muitos, né? Como diz aqui, a maioria quer viver só o materialismo, os interesses, a ganância, né? Aqui fala como é que seria o Natal naqueles lugares de opressão, né? De sofrimento, que ninguém dá bola, passa desapercebido nesses tempos, né? Então, um belo texto aqui que vale a pena refletir novamente, né? Ele tem uma parte aqui no Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, que ele comenta o seguinte: logo que uma criatura se apresenta para o encontro e este dá, sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Os mestres adeptos estão neste caso, e a luz do novo felizardo é observada no Oriente. Ou seja, no momento de surgir a palavra Oriente, é o particípio presente do verbo latino orior, e se traduz o que nasce. Os mestres dirigem então ao encontro do homem novo recém-nascido. Os mestres, que ele coloca assim como magos, igual grandes, podem comunicar-se psíquico ou espiritualmente
ou por qualquer meio, se a tarefa ou a missão do novo homem for pública, como o caso de Jesus, talvez seja dada preferência à publicidade. Por isso, os carnais empreenderam a viagem indo diretamente à autoridade dominante, no caso, e referindo os fatos às criaturas. Os materialistas reagem imediatamente, perturbam-se todos. E como ele, toda Jerusalém, a verdade que lhes é trazida em que dizem não acreditar, os que deixam de tal modo transtornados, porque ecoam no seu inconsciente ou eu profundo que lhes segreda ao coração são verdades, que eles buscam destruí-las e aniquilar os veículos em que elas se manifestam. Nada deve atrapalhar-lhes a posse pacífica de seus bens e de suas posições. Ele comenta aqui que a dos presentes, né, que os magos deram, porque esses magos, na verdade, eles pertenciam a uma ordem, né, comentada, que era o Sinédrio de Jerusalém. E aí, dentre eles, tinha 3 classificações. Então, vinham as principais, que eram os sacerdotes, que era o próprio sumo sacerdote, ou ocupantes do cargo como chefe das 24 classes sacerdotais. Os escribas, então, era a classe mais culta, que passava seus dias a transcrever o Torá, a ensinar, discernir e discutir. Os anciões do povo, isto é, os presbíteros, que eram os leigos notáveis, escolhidos entre as principais famílias. Aí ele comenta que os presentes, né, que os magos ofereceram era um hábito oriental, né, e que o ouro exprimia então a confissão, reconhecimento da realeza de Jesus, o incenso de sua divindade e a mirra de sua humildade. Então, os símbolos, né? Os símbolos de cada um. Os símbolos que representava aquele... O que é mirra? Mirra, boa pergunta. Se eu não me engano, eu acho que é como se fosse um tempero, quase como uma pimenta, mas... Que representa a humildade, né? Mas aí eu já não tenho certeza. Ou é uma pedra? Aí nesse aí no Carlos Torres Pastorino, tu vai vendo os textos, vai acompanhando ali, por exemplo, tu tá no capítulo 2. Aí tu vai acompanhando ali pelos capítulos. Que agora ele tá seguindo aqui. Daí ele vai seguindo, tá? Aí tu só vai acompanhando. Aqui na mirra, a mirra é uma... Vamos ver aqui, uma cuja casca exuda resina aromática, desde a antiguidade como incenso e medicinal, e que já foi considerado um bem raro e valioso. A resina dessas plantas, de aroma agradável e gosto amargo, que varia do amarelo ao castanho avermelhado, com propriedades adstringentes, antissépticas e caminativas leves, como incenso e como ingrediente em dentifrícios, perfumes, tônicos e outras preparações farmacêuticas. Então ele tem várias propriedades, né? É uma espécie de planta ali que dá para usar até como incenso, tem propriedade como curativa antisséptico, também, né? Curativos, várias coisas. Interessante, né? Então tem esses símbolos, né? Que eles vieram trazer, esses sacerdotes aí. Eles também não iam percorrer todo aquele deserto para levar um pedacinho de mirra, um pedacinho de incenso, um pedacinho de ouro. Também não ia fazer sentido. Pois exatamente. Tudo é rico em símbolos, né? E a gente tem que se ater ao que está dizendo ali, né? São representações.
E para eles era uma coisa importante, como diz ali, né, aqueles símbolos, né? Então tem ali um outro comentário agora dos magos ali também, né? Do Papa. Os magos do Oriente. Conta-nos o Evangelho de São Mateus, em seu capítulo 2, a visita dos magos do Oriente que, guiados por uma estrela, conseguiram, após longa caminhada, aportarem na manjedoura onde se encontrava o menino Jesus. Dos 4 evangelistas, o único a narrar este episódio, e sem dúvida o autor supracitado, portanto que os demais silenciaram em torno do assunto. Não cogitamos aqui em saber se o fato é real ou não. Não há dúvida que na era destas realizações a opinião pública aceitava como fato verídico uma estrela servindo como guia àqueles que demandavam o local onde nascera o Filho de Deus. Acontece, porém, que em nossos dias o homem já fora esclarecido pela ciência com relação a esses pontinhos luminosos que não são estrelas a enfeitar o firmamento, mas sim sóis a iluminar mundos. E não se conceberia, portanto, que um destes sóis se desprendesse do seu posto para orientar alguém, servindo-lhes como boa ou má estrela. O nascimento de Jesus fora anunciado pelos profetas das antigas Escrituras, afirmando que Belém de Judá seria o berço do Senhor de Israel, o Salvador do mundo. Profeta é sinônimo de médium, e médium é o que serve de intermediário entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Sempre que grandes acontecimentos tiverem que surgir entre homens, Deus, na sua infinita misericórdia, envia os seus emissários que, servindo como instrumentos divinos, alertam as criaturas sobre o futuro. Aproximando-se a data prevista em que Jesus teria que tomar corpo e viver entre os homens, os Espíritos do Senhor espalharam-se por toda a parte, revelando aos profetas, médiuns que tinham o poder de ver e ouvir os Espíritos, a vinda ao plano físico daquele que há muito estava sendo esperado. São Lucas declarava que anjos do Senhor anunciaram a boa nova aos pastores que, deslumbrados, ouviam vozes celestiais cantando glórias a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. O apóstolo João afirma, no arrobo do seu entusiasmo, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. É sábio de todos os sensitivos que, através de sua mediunidade, percebem determinados fenômenos. A anunciação dos anjos sobre a vinda do Cristo foi precedida a longa distância, a ponto dos magos, que eram médiuns sensitivos, terem percebido o grande acontecimento e, sobretudo, diferenciado entre a luz dos anjos, a luz inconfundível de Jesus que, como um sol, iluminou todo o planeta. Entusiasmados pelo grande acontecimento, puseram-se em marcha, atravessando longa distância, e, orientados pela luz que iluminava a manjedoura, conseguiram a realização do seu objetivo, o encontro com o Salvador do mundo. Os videntes, mais conhecidos por magos, tinham tanta certeza que uma alma de gigante tinha vindo ao mundo, que saíram preparados com os presentes que depositaram no berço improvisado do recém-nascido. Ouro, incenso e mirra foram dádivas que ofertaram como reconhecimento e gratidão ao Senhor dos mundos, pois já estava na terra o Salvador da humanidade. Cumprida a missão no poder do alto, que mais uma vez os advertiu,
regressaram por outros caminhos, despistando assim a astúcia de Herodes. Trabalho grandioso do mundo espiritual que está sempre a zelar pelos terrícolas. Os magos, tanto quanto buscam a Jesus, como no seu regresso, foram orientados pelos que obedientes observavam a vontade divina, razão porque tudo realizou-se em perfeita ordem. Que os atuais médiuns sensitivos tenham a obediência dos magos do Oriente, em um exemplo vivo a seguir, saindo do comodismo em que se enclausuraram e procurando Jesus no alívio e esclarecimento de todos os sofredores. Então a gente vê assim já no Novo Testamento assim já fenômenos mediúnicos, né? Ali antecedendo a vinda do Cristo, né? O anjo que veio anunciar, né, a vinda que Maria ia ter um filho, né? O nome ia ser Jesus. Então foi um fenômeno mediúnico. Depois com o pai José também em sonho também foi avisado, né? Em sonho também fenômenos mediúnicos. E esse dos magos do Oriente também mais fenômenos mediúnicos, né? Que até ele diz no comentário do Eliseu Rigonati também que eles tinham essa mediunidade de se comunicar com seus mentores com facilidade, né? Então era a mediunidade que estava bem já às claras ali, né? Bem mais fácil naquela época. Ainda mais depende para espíritos como eles, né? Como Maria, como José, também já eram mais evoluídos. E aí então eles diz ali no final, né, que em sonho, porém, receberam um aviso para não voltarem à presença de Herodes, né? Pelo que regressaram a seu país por outro caminho. Então que Herodes já estava sabendo, já queria, né? Eles tiveram que voltar por outro lugar. E aí, então, esses foram os versículos de 1 a 12, tá? Agora nós vamos ver a fuga para o Egito, dos versículos daí do 13 ao 15. Ó. Tu achou aí dos versículos 13 ao 15? Então vamos acompanhar ali a leitura, depois a gente faz os comentários. Partidos que eles foram, eis que apareceu o anjo do Senhor em sonhos a José e lhe disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica-te lá até que eu te avise, porque Herodes tem de buscar o menino para o matar. E José, levantando-se, tomou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. E ali esteve até a morte de Herodes, para se cumprir o que proferia o Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei a meu filho. Então aqui mais fenômeno mediúnico, né? Agora então aqui um anjo do Senhor, então a gente sabe um anjo do Senhor é um espírito, né? Superior, então que apareceu em sonho a José. Então José tinha essa facilidade quando ele saía do corpo físico, a gente sabe que o sonho, nosso corpo descansa, mas o espírito não, né? Então José tinha essa facilidade de se desdobrar e de ter essas comunicações no mundo espiritual, e quando volta ao corpo físico tem aquelas lembranças nítidas que a gente já comentou, né? Então tem pessoas que têm essa facilidade, essa mediunidade aí, de ficar nítido o que aconteceu no mundo espiritual durante o sono, né? Então José tem essa conversa com esse espírito que alerta ele e diz para ele então pegar o menino, né, Jesus e sua mãe, e levar eles lá para o Egito. E fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar para o matar. Então Herodes ficou sabendo da vinda desse Messias, do Salvador, né? Que aí ainda mais que eles diziam também o rei dos judeus, né? E aí então Herodes, que era o grande, né?
E aí então ele tinha essa posição, ele tinha um medo de perder a sua posição, né? Que ele era o rei. E opa, rei dos judeus, daí eu vou perder meu mando. Aí ele ficou com medo, não, então vamos caçar esse menino. Então a gente já vê aí a ganância, né? Achou que ia tomar o lugar A dele. ganância, o egoísmo, o orgulho, né? Já começando ali, né? Bem nítido ali, né? E aí então os benfeitores trabalhando para que Jesus ficasse sempre bem amparado, para que não já logo no início já poderia ser morto, né? Jesus já logo no início poderia já ter sido morto. Tu vê que aqui o Teodoro José Papa, né? Ele fala que eles estão sempre cuidando da gente e guiando a gente, né? Ainda esses dias eu vi lá uma postagem numa página espírita dizendo que eu fico pensando a que ponto ele se deixa ser dominado pelas trevas, sabe? Porque ele dizia que já estava na hora da gente se libertar, com essas palavras, da gente se libertar dos espíritos superiores, vamos dizer assim, sabe? Da gente tomar, não ficar pedindo tudo para eles toda hora e se virar por conta própria. Assim, com Mas essas isso aí era o que? palavras. Era espírita? Não tô falando. Tu vê só. Mas como, gente? Aí tá totalmente A oração desacordo não, as pessoas não raciocinam porque não é possível. A oração é o que, Jesus? Então não precisa mais orar. Não é se conectar, né, com a espiritualidade para pedir auxílio, né, força. Ou para agradecer também. Agradecemos. Mas no mais é pedir. Né? Sempre passando por alguma dificuldade, alguma Por mais situação. que o espírito esteja evoluído, ele sempre vai ter que manter um contato, né, Mas claro. com a espiritualidade. Foi bom que tu colocou, porque a gente diz, Jesus, né, estava sendo bem amparado, mas a gente já comentou que ninguém tem privilégio, né? Todos têm um amparo divino. Agora, mas nasceu uma criança ontem e morreu, né? Que Deus é esse, tá? Mas isso aí são coisas das leis, né? Essa criança teve que cumprir com a sua missão, ela veio para logo desencarnar. Aí é uma questão que a gente estuda no Espiritismo, né? Cada um tem um desencarne de acordo com aquilo que foi programado, né? Então Jesus não tinha privilégio, todos nós a gente tem um amparo, principalmente na primeira infância, né? Porque às vezes o ataque é muito intenso e se não tem uma proteção maior, pode até inclusive realmente, pode a criança adoecer gravemente, pode morrer sob um ataque das trevas, né? E todo mundo tem que ter esse amparo, por isso que tem os mentores, tudo. E na primeira infância tem aquela guarida mais intensa, né? Para que não haja um desencarne aí. Eles falam como se a gente fosse espíritos muito evoluídos, né? Donos da vida e dos argumentos. Isso para mim é falta de ignorância de saber a verdade. Isso aí também é uma questão daqueles pseudo-sábios, né? Que acham, eu não preciso dos benfeitor porque eu já sei, né? Então eu entendi que ele quer dizer que a gente já era para estar evoluído, para não precisar tanto da espiritualidade. Acho que é isso que ele quis dizer. Não, ele disse pra gente não ficar pedindo ajuda da espiritualidade. Que ele quis dizer. Mas como que a gente vai se evoluir se a gente é espírito jovem ainda? Mas não tem como. De repente é também assim, a gente fica muito num comodismo de dizer, mas eu sou um pobre coitado, não quero estudar, não posso estudar, não posso... De repente, às vezes, o que ele disse te costa, te levanta e vai chegar, né? Não que não tenha, né? Esse é o problema, que às vezes uma vírgula dá muita diferença em tudo. Mas eu creio que, pensando no melhor modo, seria que nós devemos fazer os esforços. Né? Porque às vezes a gente fica meio preguiçoso com esse negócio das reencarnações, que a gente tem várias vidas, e a gente sempre vai... mas tu vê, eu moro aqui, sou tão simplesinho, né? Até chegar um Chico.
Só que o próprio Chico, quando ele aceitou, Emmanuel falou para ele que o caminho era árduo. Ele poderia também ter dito, não quero. Né? Mas ele sempre vai ter que ter, porque a gente estuda que é sempre uma fé raciocinada. Se ela é raciocinada, sempre ela vai evoluir. Sempre, tanto que o estudo espírita é sempre uma contribuição. A gente pega 4, 5, 6, 20, 1 milhão de coisas. Isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso. Não, e às vezes é o espírito mais, um pouquinho, milésimos mais evoluído. Não tem como não. Aí sobre isso entra muito aquela questão da dependência, claro, daí a gente tem que ter um cuidado, né? Daqui um pouco é o que tu quer usar como bengala os benfeitor, né? Sim. Aí eu vou estar toda hora, né? E nesse sentido, sim, a gente tem que pedir ajuda, orientações. No sentido de eu me atirar nas cordas, né? Vem emprego pra mim. Espiritualidade, trabalho, aí eu quero emprego, por favor. Sim. Aí entra aquela questão das barganhas também. Às vezes eu estou aqui trabalhando para a espiritualidade, aí eu quero que me ajude, né? Mas não é assim, né? Barganhas, as coisas, dependência dos benfeitores. Os benfeitores não vieram para ser escravo da gente, ser o nosso servo. Eles vieram como orientadores para que a gente possa aprender, que a gente possa evoluir, sim, fazer os esforços, caminhar com as nossas próprias pernas, né? Eles vão nos dar o amparo, mas a gente tem que querer buscar, né? Eles não vão resolver nada para nós. Isso é uma coisa muito certa, né? Tu mantém uma sintonia com eles, né? Através do bem que tu pensa, que tu pratica, que tu tenta ter em ti, porque nós somos todos, né? Tem as suas mazelas, os seus defeitos. Mas através dessa sintonia no bem, aí eles vêm te dar, por coisas sutis, as orientações que tu precisa para te continuar no caminho. Não quer dizer que, né? Eles vão salvar a tua vida, Senhor. Não, mas eles são pequenas coisinhas que eles vão... Enquanto encarnado a gente precisa, né? Porque daí tu tem todo o esquecimento, aquela coisa toda. Tu precisa de um auxílio, né? Jesus mesmo não ia fazer oração no cantinho lá, né? Quando ele era encarnado. Sim. Sempre precisa ter um contato, né? Precisa, né? Todos nós. Ali tem um comentário desse aí, da fuga para o Egito, né? Mas tem mais aquilo ali, tudo. Da fuga para o Egito é aqueles dois, né? Ele vai... Aqui tem mais, tem até o 18. Não, mas daí... né? Então Aqui ele comenta tá junto com a matança. Aqui tá tudo junto. Aqui daí ele vai até o 18. Aí também vai. Então lê até o 18. Então ali a gente já viu, né? O 16 agora, esse né? aqui ele tá separado. Desse da fuga. Ele comenta aqui vai explicando o que era a fuga, né? A fuga se dá à noite. O intelecto José, iluminado pelo alto, fala aqui como um anjo, né? Leva consigo a intuição, seria Maria. Jesus. E adentra-se pela noite do isolamento, a fim de favorecer o crescimento da criança. Esta, enquanto nova e indefesa, não pode permanecer no bulício das cidades, tal como a semente que para germinar mergulha na noite do solo, assim recém-manifestada. Necessita da solidão e do silêncio para desenvolver-se. Era mister fugir do mundo, Herodes, que desejava matá-lo, para que não fosse sufocada a plantinha ainda tenra e frágil. Uma outra interpretação: todos os espíritos na senda evolutiva necessitam passar alguma ou algumas fases na Terra, que a gente estava falando. Enclausurados, longe de bulícios, treinando a meditação e o mergulho em si mesmos. Daí a existência dos eremitérios e mosteiros, mantidos pelas religiões para ajudar a esses a se encontrarem nessa fase. Sob esse aspecto, a viagem de Jesus
pode ter significado a necessidade de isolamento entre irmãos que não fossem do próprio sangue. Exatamente o que ocorre nos mosteiros e nos conventos. Essa reclusão temporária relativamente à vida eterna do espírito serve para educá-lo a sair do egoísmo familiar consanguíneo, exercitando-se no amor aos não consanguíneos. Não nos referimos aqui à pessoa de Jesus. Estamos falando que o exemplo de Jesus, ao fugir para o Egito, pode representar a fuga dos nossos espíritos para longe da família carnal. Tem ali, fala sobre Herodes o Grande, aqui do NEP, que tem um acervo lá na nuvem, né? Ele fala sobre, foi rei de Jerusalém, que havia eliminado quantos julgava seus rivais, né? Tinha matado 3 dos seus filhos por terem conspirado contra a sua vida. É quando lhe vieram dizer que um menino da linhagem de Davi havia nascido para ser rei dos judeus, a fim de enfrentar um novo perigo. Mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, que tivessem 2 anos e daí para baixo. Então aqui é comentário bíblico, né, lá do NEP. Então a gente adentra tem comentário desse aí Aqui fala da videira. Da videira, daí então já é mais adiante. Então vamos ler ali a matança dos inocentes, né, que é do 16 ao 18. Herodes, então, vendo que tinha sido iludido dos magos, ficou muito irado por isso e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todo o seu termo, que tivessem 2 anos e daí para baixo, regulando-se nisto pelo tempo que tinha exatamente averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava anunciado pelo profeta Jeremias, que disse: em Ramá se ouviu um clamor, um choro e um grande lamento. Vinha a ser Raquel chorando a seus filhos, sem admitir consolação pela falta deles. Então essa é a matança, né? Aí Deus ali cumprindo as profecias de Jeremias, né? O que diz aí o comentário, então? Qual aqui ou lá? O teu ali que ela leu agora. Depois Tendo sido avisados os poderes terrenos de que o rei espiritual da terra viera iniciar o seu reinado no coração dos homens, a reação das trevas foi de ódio, e deliberaram destruí-lo. A providência divina, porém, fez com que o Messias fosse colocado em um lugar seguro, enquanto se manifestava o temporário poder das trevas. Obediente às intuições, os magos voltaram aos seus países, sem se avistarem de novo com os perseguidores do menino. É decretada a matança dos inocentes. As crianças, atingidas por este violento desencarne, eram espíritos em expiação. Em ações passadas, muito tinham errado, tornando-se desse modo merecedores do castigo pelo qual passaram. Durante o progresso do Evangelho, vemos as trevas sem surgirem contra ele em 4 ocasiões. A primeira, quando Jesus nasceu; a segunda, quando Jesus foi crucificado; a terceira, quando os apóstolos se espalharam pelo mundo, levando o Evangelho a todos os povos, então assistindo às perseguições dos cristãos. E a quarta é de nossos dias, quando, com o advento do Espiritismo, o Consolador que viria explicar o que Jesus deixou para mais tarde
e reviver-lhe os preceitos, seus adeptos foram ridicularizados. Também fala, então, dá uma referência. Mateus, a gente vai ter bastante referência do Velho Testamento. Ó. É por isso que a gente estudou um pouco do Velho Testamento. E ali então a palavra do profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouvem clamores, grandes prantos e lamentações. Raquel chora seus filhos e não quer aceitar consolação, porque já não existe. Então ali do NEP tem, ó, e diz assim: Jeremias viveu aproximadamente entre 650 a 600 anos antes de Cristo. Sua maior produção mediúnica foi a de receber mensagens criticando Israel e outras nações, considerando a inferioridade moral e os crimes dos povos, apesar das permanentes orientações dos profetas. Sobre o clamor de Ramá, o profeta anunciava, com 6 séculos de antecedência, a morte das crianças abaixo de 2 anos, que insensatamente Herodes decretou, quando viu-se enganado pelos magos, que, orientados espiritualmente, não retornaram para informá-los sobre o local do nascimento de Jesus. Então é uma passagem de Jeremias 31, capítulo 31, versículo 15. Então lá, 600 anos antes de Cristo, o profeta Jeremias do Velho Testamento, capítulo 31, né, ele fala, então já anuncia essa morte que ia acontecer das crianças. Vejam só a mediunidade, né? E essa referência está aqui, o título Os Profetas, de João Moutinho, lá do NEP. Tá? Então é interessante ver a importância do Velho Testamento. Que o Velho Testamento já anuncia a vinda do Messias, né? E as coisas, ele já profetizava o que ia acontecer. Né? O que tu ia comentar daí também, né? Ele comenta que fala sobre a lei da causa e efeito, né, que aconteceu com aquelas crianças, que minha Fábio tinha falado, né, que eles eram soldados que cumpriam ordem de Elias, haviam degolado os 450 sacerdotes de Baal, junto à torre de Kishon. Elias, o responsável, morreria adulto para sentir o peso de seu erro, ao passo que os que lhe obedeceram perceberam também a espada, mas ainda criança, sem terem consciência atual do que estava a ocorrer. Então era aqueles que cometeram aquela degola que o Elias mandou fazer contra aqueles que adoravam Baal. Uhum. E aí então viu a lei de causa. Então ele foi o responsável principal também por mandar fazer isso, né? E aí depois esses soldados voltaram novamente, reencarnaram, e logo quando criança passaram por isso, né? Já pensou? Então mostrando as leis, né? As leis aí de causa e efeito. E o Elias também, que depois ele reencarna como João Batista, nessa mesma época do Cristo, né? Depois, mais adiante, a gente vai ver que ele é degolado também, ó. Porque ele também, né, fez isso, ele mandou degolar, né? E ele foi o principal, no caso, o mandante, né? E aí, então, ele vem como João Batista e se cumpre as leis, então ele morrendo sendo degolado. Né? Vê como é que é as coisas, né? As coisas se comprovam nas próprias escrituras. Tu ia continuar? Desculpa te interromper. Não, era mais... Essa lei de causa e efeito, né? É a parte diferente. Eu tava vendo uns vídeos do Dr. Sérgio também, ele é médico e neurologista, e ele estuda o espiritismo também. E ele tava dizendo que ele faz o tratamento de várias coisas. Ele estuda tudo para conseguir fazer o tratamento das coisas, né? Aí ele diz assim que às vezes ele precisa entrar com um remédio
para depois ver qual é que é a situação da pessoa. Daí, numa dessas histórias que ele estava contando, o cara falou que ele não entendeu como assim, o que a reencarnação tem a ver com isso. Daí eles pegam uma história real que aconteceu lá de eram 3 pessoas, né? Que uma delas era marido e mulher, e aí entrou a terceira pessoa na história, né? Que também era um homem, no caso, que vai roubar a mulher desse homem, né? Vai roubar, e ele vai atrás dele e mata os dois e depois se mata. E aí ele diz assim, tá, qual seria então, fazendo uma analogia, qual seria a ação que eles poderiam reencarnar para que se entendessem, para que aprendessem a se amar, né? Aí ele diz, provavelmente ela viria para ela ficar entre os dois, né? E não ter atritos, ela viria como mãe e eles como filhos, para aprenderem a se amar como irmãos, né? E ela como mãe para amar os dois, ensiná-los a se amar, né? E também ele falou, e ele analisa vários casos, ele tem um consultório, então são muitas questões, e ele diz assim, e provavelmente um deles ainda viria com alguma deficiência. Para quê? Para um dos irmãos aprender a amá-lo, né? Ele com deficiência, o outro irmão teria compaixão para com ele, né? Já que ele tem uma dificuldade, e assim aprenderia a amá-lo nessa situação. Tu vê? Né? Tudo é bem programado, tudo é a perfeição divina. Daí tu fica pensando assim, mas se a pessoa não entendeu a reencarnação, agora ela entendeu. Sim, Né? vê, tudo se comprova, né? É a fé raciocinada, né? Que a gente estava comentando que a gente raciocinando faz sentido, né? Deixa esse bicho. Vê que a fé raciocinada, a gente vai pensando e a gente vai refletindo e vai realmente fazendo sentido nas coisas, né? Agora isso aí foi interessante dessa matança das crianças. Mas coitado das crianças, que nem a gente estava comentando, como é que vai acontecer isso com criancinha, né? Coitado das mães e tudo. Mas tiveram que passar por isso, né? Porque eles cometeram alguma coisa no passado, a missão deles era reencarnar perdendo a vida cedo, de uma forma brutal, né? Então tudo se explica, né? E na atualidade tem várias coisas, né? Sim. A famosa Boate Kiss, que pegou fogo, queimou um monte de gente lá dentro. Que também diz que eram também, né? Os aviões. Alguns soldados que botaram fogo lá, que eles em Roma colocaram fogo lá, né? Incendiaram lá. Os tsunamis. Nada é por acaso. E até quando às vezes nasce alguém que tem uma fobia muito grande, eu vi não sei aonde, mas era um comentário, né? Explicando as fobias. Pessoa que nunca foi pro mar e tinha fobia horrível de mar, não de lagoa. Só quando ia no mar. Ou contrário, lagoa que é mais calma, a pessoa tinha uma fobia horrível. Era porque das outras. às vezes essa questão. Medo de barata. Essa questão assim, muitas falam assim, mas essas coisas aí, como é que é fazer a regressão? Isso aí tem que ser um psicanalista, alguém especialista que estudou para isso e tudo, né? Mas a gente tem que ver assim, mas então eu posso fazer para saber minha vida passada. Ele não deve saber por curiosidade, mas nesses casos a regressão é importante. Nesses casos assim de fobias, a pessoa tem fobia grave de alguma coisa e ela queria saber o porquê, queria se curar. Aí então nesses casos aí a regressão é importante, que daí a pessoa volta e analisa o que aconteceu e vai tratar aquilo. Ela né? se descobre o porquê daquilo ali e daí consegue tratar corretamente. Mas não sair por aí por curiosidade. Muitos querem saber por curiosidade o que eu fui, né? Não é por aí, né? Pode causar um transtorno, né? Tem que ter um fim útil, né? Isso aí, né? E quando é uma fobia muito forte, né? Só medo, eu não sei, eu tenho medo de água, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de um monte de coisa. A fobia mesmo é só.
Imagina eu saber que eu vim aqui com a Fabíola porque ela passou-lhe a faca no meu pescoço na encarnação passada. Pois é, imagina lembrar de tudo, né? Que tava todo mundo ali Eu era envolvido. Dentro do próprio lar ali, né? Por que tem as intrigas dentro de casa, né? É. Então vamos ali agora o regresso a Nazaré. Então os comentários desse aí a gente já... A Matança dos Inocentes fechou. E foi bem esse comentário aí, né, também. Então vamos agora o regresso então a Nazaré, que é do capítulo 2, do versículo 19 ao 23. Aqui está escrito a volta do Egito. Tá, não tem problema. A volta, o regresso é o mesmo sentido. É a questão das traduções bíblicas, né? É a volta do Egito. Cada Bíblia vai ter uma tradução. Mas a gente tem que ver que o sentido deve ser o mesmo, né? Ah, eu vou falar, né? Vai que não é. Então vamos ler. E sendo morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José do Egito. A José no Egito. No Egito, né? Dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque são mortos os que buscavam o menino para o matar. José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E avisado em sonhos, se retirou para as partes da Galiléia. E veio morar numa cidade que se chamava Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas, que será chamado Nazareno. Então aqui acontece a morte do Herodes, que queria matar, acabar com Jesus, né? E aí então eles foram lá, né? Eles saíram lá, o Espírito ali orientou José no sonho para ele levar eles lá para o Egito. Então agora esse anjo avisa eles, apareceu em sonho novamente, né? Mediunidade de sonho de José, desdobramento. E ele diz a ele, então, ó, levanta, toma o menino e volta lá para Israel. Porque morreram os que procuravam matar o menino. Então levantou José, o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. E aí depois então ele, ouvindo porém que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E avisado em sonho, então novamente, retirou-se para as regiões da Galiléia. E aí então foram morar na cidade de nome de Nazaré. Por isso o Cristo de Nazaré, né? Que na verdade ele não nasceu em Nazaré, né? É que ele foi muito cedo, o menino foi viver a sua infância em Nazaré. Mas a gente viu, ele nasceu em Belém, né? Olha só. E aí então depois é chamado, na verdade deveria ser Jesus de Belém, né? Ele nasceu lá, mas ficou chamavam ele de Nazareno, né? É. E aí então será chamado Nazareno. E a região da Galiléia, ali das Gálias, da Galiléia era uma região bem pobre, né? Jesus veio para os pobres, né? E ele foi para aquela região bem pobre. Então não era para voltar para o mesmo lugar, porque ali assumiu o filho do que morreu, o Herodes, né? E aí ele ia continuar com a mesma ideia do pai, né? Não, então vamos para outra cidade para não dar muito na telha, né? Como se diz. Então essa é a passagem do regresso a Nazaré. Então vamos aos comentários. Aqui tem comentário. Em preservar a vida do menino, defendendo-o de seus perseguidores, devemos admirar a obediência de José, esposo de Maria e pai de Jesus. Obedecendo às intuições de seus guias espirituais e ao seu anjo da guarda, José rendeu um preito de adoração e de veneração a Deus, nosso Pai. Se José não tivesse obedecido às inspirações superiores, teria falhado na missão que lhe fora conferida de velar pela infância de Jesus.
Olha, naquela época ele foi muito bem, né? Porque era complicado. Cuidar de uma criança, ainda mais uma criança que todo mundo queria. Observemos aqui a ação maravilhosa da mediunidade. Os magos, José e Maria, receberam as ordens dos planos superiores por meio da mediunidade que possuíam. Por aí vemos que todo médium que trata amorosamente a sua mediunidade e sabe obedecer às inspirações dos seus superiores espirituais tem na própria mediunidade um arrimo seguro para triunfar de suas provas e de suas expiações na terra. E aí, como tu falou mesmo, né, José, na verdade José foi um grande espírito, teve essa grande missão de auxiliar, né, Jesus e a sua mãe Maria, porque ele era homem, né, então tinha que cuidar dos dois. E ele se anulou, né? Ele ficou totalmente no anonimato. Né? Ficou no anonimato, se apagou para que o Cristo viesse, né? O Cristo crescesse. A missão dele era muito importante. E aí então não tem relatos na Bíblia de quando José desencarnou, o que aconteceu, que só mostra depois que Maria acompanha o seu filho, né? Inclusive até no horto ali, né? Acompanha ele não lá para sua morte, né? Acompanha ele toda aquela trajetória ali, a via sacra, né? Que aconteceu com ele e mostra ela sozinha. E se ela tivesse ainda com José, ela não estaria sozinha, está em companhia do seu esposo, né? Os dois estariam acompanhando aquele cenário. Então mostra que José desencarnou antes, mas a gente não sabe quando que desencarnou. Né? Não tem relatos que diz para nós, né? Mas então esse espírito José que foi um grande espírito que teve essa missão de ajudar os dois, né? E ele cumpriu com a sua missão, né? Esse aí não sei, não diz, os capítulos, né? Qual é o próximo título, o que diz? A videira. Não o outro, qual é que é? Porque eu não sei, esse da videira, ele não fecha com o que a gente está. Batismo de Jesus. O da videira eu não sei o que ele vai dizer ali. É mais adiante, eu acho. Que daí depois sim, no capítulo 3 entra daí a mensagem ao próximo, batismo. Esse da videira, eu não sei se você está falando sobre isso, que a gente está comentando. Aí que eu leio? Lê para nós que deve fechar com esse aí, ele está numa sequência, né? Terminada aquela proveitosa reunião realizada em torno da mesa pascal, onde foram tratados assuntos de capital importância, desde a cena dos lava-pés ao retorno do Cristo aos páramos celestiais e o envio do Espírito Consolador para reviver a doutrina, o mestre pediria aos seus discípulos para que deixassem o local, pois que o príncipe do mundo, o dominador pela violência, se aproximava. Após a retirada do divino mestre, ministrava aos seus discípulos uma das mais belas lições registradas no capítulo 15 de São João, que tal como o imenso farol deveria iluminar o caminho daqueles que assumiram a sagrada missão de levar aos sofredores do mundo o bálsamo da consolação. A maneira fraterna e amiga com que orientava os seus companheiros, em que o evangelista João gravara em cada versículo dessa encantadora página, que deixamos de transcrevê-la na íntegra para não alongarmos o nosso trabalho por si só, desde que posta em prática, seria o bastante para estabelecer na terra um reinado de paz e de justiça. Exemplificando com seus ramos e frutos, o Nazareno fizera compreender a todos da necessidade inadiável da união de todas as forças vivas em torno do seu tronco, a fim de proporcionar maior rendimento, maior colheita de frutos e saciar assim a quantidade de necessitados. Esclarece ainda o mestre que somente os ramos unidos ao tronco têm condições de produzir
e isto porque o divino agricultor, que é o Pai, os cuida com amor e carinho, limpando-os de possíveis parasitas que atacam, enquanto que os ramos separados secam, servindo apenas para o fogo. Para que houvesse uma melhor compreensão entre os seus discípulos, a certa altura disse-lhes: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O orgulho materialista, por certo, não terá dúvidas de declarar que o Cristo foi um grande presunçoso em sua afirmação. Mas o Mestre foi franco e leal para com seus amigos, e os fatos e acontecimentos diários estão aí para provar a realidade de suas palavras. Pois sempre que o homem, como ramo, como membro do grande todo, separa-se de seu tronco, do Cristo, de Deus, desviando-se para caminhos escuros, deparará com todos os males e calamidades preparados pelo príncipe do mundo. As guerras, as revoluções, os massacres, as orgias de todas as espécies não são outras coisas do que o resultado do desvio, da separação de determinados ramos que a rigidez do tempo incendiara. Sem mim nada fareis, afirma o Cristo. E louco foi e será todo aquele que, levado pelo orgulho e pela falsa sabedoria, se depuser a caminhar a sós, pois, por certo, cairá no abismo da iniquidade. E foi para evitar desvios e falsas interpretações dos seus ensinos que o Mestre dissera aos seus discípulos: O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ora, se o mandamento fora de permuta de amores, se ele satisfizera todos os anseios da alma humana, não haveria razão para enxertá-lo com dogmas e ritualismo, que trouxeram a desconfiança e a incredulidade dentro do ambiente terreno. O mandamento deixado pelo Cristo fora calcado na experiência milenária do seu autor, que percorrera todas as fases da evolução espiritual para afirmar ao homem que só o amor terá forças de vencer o ódio. O amor pregado e exemplificado pelo Cristo não fora aquele amor vulgar, restrito ao meio ambiente, aquele amor carnal que se desfaz ao primeiro impacto da vida e que muitas vezes se transforma em ódio, principalmente quando vem ferir os interesses materiais. O amor pregado e ensinado por Cristo foi o amor das almas, do idealismo, da renúncia, amor capaz de enfrentar todos os sacrifícios e renunciar a tudo em favor da coletividade. Razão por que falara ainda: ninguém tem um amor maior que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A história humana nos fala que diversos mártires e heróis que se ofereceram em holocausto para salvar amigos e nações, mas para salvar toda a humanidade, só conhecemos um amigo verdadeiro, o Cristo de Deus. A sua aula, registrada no capítulo supracitado, fora toda ela vazada no sentimento do amor, da união e de renúncia aos interesses pouco duradouros dos bens terrenos, incentivando a fraternidade e o afeto entre os homens. Mas o seu tempo estava praticamente esgotado, e como ainda tinha muito a ensinar e o tempo não lhe permitia, porque o príncipe do mundo se aproximava, dissera aos seus amigos: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. São João 15, de 26 a 27. Categórica afirmação de Cristo, que declara aos seus discípulos que o Consolador
e o Espírito da verdade, que viria do Pai, daria dele maior testemunho. E se esse papel do Espiritismo, e se esse é o papel do Espiritismo, de dar ao mundo um Cristo amor, um Cristo luz e, sobretudo, um Cristo vivo, dizendo: vinde a mim, vós todos que sofreis, e eu vos aliviarei. E não um Cristo morto, petrificado, indiferente ao sofrimento humano. É o Cristo reluzente do Monte Tabor, que o Espiritismo vem procurando introduzir em cada lar, em cada coração. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio, dissera o Cristo aos seus discípulos. Sim, há milênios que esses seguem o Cristo na sua alta missão, de regenerar a alma humana, e lá no mundo superior continuaram com sua nobre tarefa de influenciar os terrícolas, preparando-os para o grande advento do amor universal. Bela mensagem da videira, quando nós voltar para, quando chegar na parte que falar da videira, daí essa mensagem te lê de novo. Por que ela tá lá na frente do livro? Não sei, porque ele pegou umas partes, certo? Não pegou tudo. Eu achei que ele estava indo na sequência, né? Tá. Tudo bem. Tem um comentário desse do Regresso a Nazaré, né? Sim. 19 a 23. Depois de viver algum tempo no isolamento da meditação, fora de seus consanguíneos e amigos, o homem novo galgou para mais alguns passos seu aprendizado espiritual, a fim de voltar à atividade entre o povo, a fim de aproveitar o que aprendeu, ensinando e simplificando. No entanto, o regresso à multidão ignara e materialista, viciada e incompreensiva, ainda não é aconselhável a quem não esteja suficientemente amadurecido e firme nos novos rumos. É-nos isso ilustrado com os fatos ocorridos com Jesus. Iluminado pelo alto, o intelecto de José resolve ir para o meio religioso do próprio povo, a Judéia, mas percebe que lá ainda domina a intransigência religiosa, talvez perseguidora. Já não é mais aquele materialismo cego e perverso que procurava sufocar e matar o espiritualismo puro. Já é filho, isto é, já avançou um pouco e está acima do vulgo. Mas assim mesmo constitui perigo para o iniciante, porque mesmo no ambiente religioso, conserva as características da intolerância e do fanatismo estreito, que não pode perceber as luzes intensas da espiritualidade crística, mas apenas vê o lado externo e popular do espírito da religião. Entra o intelecto novamente em oração, e ainda uma vez recebe a inspiração de não afrontar o oficialismo religioso com sua presença. Resolve, pois, refugiar-se nas regiões fechadas, na Galiléia, entre aqueles que praticam o espiritualismo não oficial, e vai estabelecer sua morada na cidade de Nazaré, isto é, na dedicação a Deus, nazireato, para que se realize o que é predito por todos os conhecedores. Será chamado Nazorel ou Nazirel, ou seja, o homem consagrado a Deus de corpo e alma, vivendo no mundo em prol do mundo, mas sem ligar-se ao mundo. Então esse é o regresso a Nazaré, então, né? Vai então, por isso, Jesus de Nazaré. Então a gente conclui esse capítulo 2,
né, que a gente aprendeu ali um pouco sobre, a gente viu ali sobre os magos, né, o que eram os magos. Depois aí então aquela fuga para o Egito ali as mediunidades, né? Então a gente vê aqui diz lá no Gênesis, ó, na Gênesis de Kardec, viu? Nas obras básicas, no capítulo 15, no item 3, diz Kardec, nessa passagem analisa o sonho de José, que não se detém a discutir a veridicidade do fato, mas fala do fenômeno que nada tem de anormal. Então, durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. E aí sabemos que nunca estamos desamparados. Então é no momento do sono ali que o espírito se desprende, né? Alguns têm aquela facilidade, têm uma mediunidade de ficar tudo às claras, né? Por isso lembra de tudo, para ele é a mesma coisa, né? Aquela mediunidade que a gente estava comentando, desdobramento, que o espírito fica consciente ali, né? Era mais fácil daí. Às vezes tu para assim, fica, mas o que eu sonhei mesmo? Peraí, que eu tava. Já nós não tem essa facilidade. Às vezes eles têm né? É permitido a gente lembrar, porque é importante, daí a gente acaba lembrando, né? Porque é para lembrar. Mas isso daí tem que ter uma intervenção, né? Uma permissão divina, porque é necessário. Mas muitas das vezes a gente sonha, tem alguns relatos, uns relances assim só, né? E José tinha nítido ali, lembrava sempre, né? Muito provável que ele era um grande médium, né? Tinha essa facilidade. Então a gente concluiu o capítulo 2. Então essa fuga para o Egito, a mediunidade de José, né? Depois a matança dos inocentes, que a gente viu que, né, a lei de causa e efeito, da lei de causa e efeito, que não existe inocentes, né? E sim devedores das leis, né? Devedores. E tudo o que acontece tem a permissão divina. E na verdade Deus deixa as leis para nós, né, ser cumpridas. Aí então, por último, então o regresso então a Nazaré, sabendo então da morte de Herodes, o anjo vai lá novamente a mediunidade, né, de José ali trabalhando, comunicando ele ali, porque ele era o patriarca ali então, né? Então eles vinham nele para que ele tomasse as atitudes. Ó, mulher, vamos para tal lugar, ela tinha que ir, né? E aí eles iam poderiam voltar para lá então, não para o mesmo lugar, né? E daí correria o risco novamente que o filho assumiria, mas sabendo de algum rumor novamente, ó, o rei dos judeus tá de volta, aí ia voltar a matança de novo, né? Então ele foi para uma outra cidade lá da região da Galiléia, chamada Nazaré, né? E aí então depois no próximo encontro a gente vai para o capítulo 3, que daí então são as preliminares da vida pública de Jesus. Aí entra João Batista, né? Nós vamos estudar um pouco sobre João Batista e o batismo, né, de Jesus. Então era isso para a noite de hoje. A gente então para a semana que vem a gente entra no capítulo 3. Então a gente agradece, tá, a presença de todos que participaram, que vão assistir depois, e que a gente possa ter aprendido um pouco dessa importância, né, de Jesus nas nossas vidas, o que ele veio trazer para nós, a importância do que ele veio fazer para todos nós, né? E fica então a mensagem. Vamos então fazer nossas preces e vamos então agradecer por este encontro da noite de hoje, por esses estudos, por essas mensagens belíssimas que a doutrina espírita nos oferta para o aprendizado, e que possamos levar para nossas vidas o ensinamento, extraindo aquele conteúdo, principalmente o conteúdo moral, que é o mais importante para todos nós,
e que possamos ter um bom retorno aos nossos lares, com muita paz, com muita luz, levando a mensagem do Cristo, que Ele está vivo em nossos corações, para ser vivido novamente, os seus ensinamentos. Agradecemos ao nosso Pai Francisco e a todos os nossos esperar, os